Salve peixeiros com orgulho, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Caís. Como sempre agradeço de coração os fiéis membros deste canal, mas se você ainda não é e está vendo pela primeira vez, dê essa força também, acione o botão de inscrito para os futuros vídeos de análises próximas, beleza? Santos 2, Atlético Mineiro 0, este é a pauta deste vídeo, uma grande vitória do nosso peixão, excelente vitória diante de um adversário tido para muitos como um dos favoritos até ao título. E pelo que se viu hoje, pelo menos nessa partida, o Santos não deve nada, mas absolutamente nada, a nenhum dos chamados candidatos a esse título do Brasileirão 2021. Embora, lógico, como nada é perfeito, eu vou fazer essa análise aqui, tivemos algumas coisas que, em tese, positivamente, de forma até construtiva, pode-se dizer que dá para melhorar sim esse esquema do nosso Fernando Diniz, que jogou aí com uma certa dose de inteligência, mas também com uma certa dose de teimosia, também insistindo com alguns fatores que eu vou dizer aqui. Bom, digamos que, começando aí que a escalação que muitos devem ter se surpreendido com a inclusão do Ivonei, provavelmente na última hora tivemos problemas com o Camacho, parece que deve ter sentido alguma lesão, o Alisson já estava com problemas também, seria em teoria o Camacho, mas entrou o menino Ivonei da base como primeiro volante, fazendo essa função que, digamos assim, não seria o cacuete dele para quem acompanha a base, mas hoje até que ele desempenhou sim, ele representou a função na qual propuseram para ele. Uma partida que, para se encher os olhos, mesmo para quem não é torcedor do Santos nem do Atlético, muitos críticos vão dizer, realmente, em especial no primeiro tempo, não foi uma partida muito disputada, não houve superioridade nenhum e de outro, ambas as chances iguais de um para outro podiam ter feito gol, tanto o Atlético quanto o Santos nessa partida, mas falando apenas no que se refere na percepção do próprio Santos, acho que podíamos ter um pouco mais, acho que faltou uma presença melhor, né, no meio do campo, né, no terreno deles, que acho que a gente estava se esgoelando muito, porque principalmente o Caio Jorge continua não aparecendo no jogo, embora todo mundo vê que corre para um lado, corre para o outro, mas você não vê o Caio Jorge na finalização, né? Quando a bola chega na área ele não aparece, e quando finalmente ele aparece, ou a bola não chega nele, ou simplesmente ele não chega, né? Ele está faltando, acho que essa única coisa, talvez uma coisinha, um detalhezinho na nossa proa santista, que é justamente consertar esse fator de fazer esse meio de ligação para o Caio Jorge finalmente fazer, ou pelo menos ter a oportunidade de fazer os gols. O que nós vimos na finalização do Santos, você viu Gabriel Pirani, você viu Jamota, você viu até o Marinho, que hoje está um pouquinho discreto no primeiro tempo, agora muito bem marcado, né? Isso me prejudicou aí também, Marcos Guilherme também, mas você não viu o Caio Jorge. E em especial quando o Santos chegava, você via uma certa dose de buraco no meio do campo. Assim, eu digo buraco porque não tinha, faltou você avançar mais, pressionar mais no meio do campo, na representatividade dos nossos meias. Porque os nossos lances que tivemos foi em especial de longa distância. Se o problema era chute a gol no passado recente, agora o problema é justamente na intermediária, que é isso que está faltando, esse fator que está faltando no Santos. E o Ivonei, embora hoje ele tem um determinado momento da partida, ele salvou um contra-ataque que podia ter sido o gol do Atlético no início da partida, quando o Luiz Felipe e o Luan Pérez desceram para auxiliar no ataque, chegaram devagar e foi o Ivonei que segurou a bronca na lateral. Falando até na lateral, o seu Parado, mais uma vez, muita gente, embora apesar da vitória, mas a gente corre um risco desnecessário de vez em quando com ele mantido na partida, porque, lógico, ele já não é mais um garoto de 20 anos, né? Ele enfrentou o Keno, né, que tem um bom retrospecto, um cara que é velocista, mas embora ele não auxilia no ataque, por exemplo, como deveria, por exemplo, o Marinho, justamente pelo fato de ele não ter aparecido muito bem na partida, ele ficou sobrecarregado, podia ter um Pará, alguém com mais agilidade para desafogar o Marinho no lado dele, e também continua marcando a distância, mas tivemos lances aí que podíamos ter nos comprometido com ele marcando a distância, por ele ter marcado na raiz do problema. O pessoal está criticando até o João Paulo, que hoje ele se mostrou um pouquinho inseguro ainda, né? Esse esquema que o Diniz tem, o goleiro sempre avançado demais, ajudando na saída de bola, ele demonstrou uma certa insegurança, mas ele continua sendo o João Paulo que a gente conhece. O bom goleiro também tem que ter sorte, ele também teve em certos momentos da partida também. Você viu, então, no lado do Marinho com o Pará, você contrastou
com o costado esquerdo com Felipe Jonathan e o Marcos Guilherme mais participativos, da parte do Felipe Jonathan até bem mais participativo no avanço do ataque da meta santista nessa ponta. O Atlético também teve muito perigo, em especial na pessoa do Hulk, que deu muito trabalho aí na nossa retaguarda santista também, embora, né, no primeiro tempo, aí sim, nós tivemos aí, conseguimos encaixar o contra-ataque. Muita gente aí fala, eu vejo acompanhando os comentaristas que cobrem o Santos, dizer que nós ainda continuamos sendo uma equipe, basicamente em termos de qualidade técnica de contra-ataque, embora com esse esquema que o Diniz propõe de sempre valorizar a posse de bola, de sempre pressionar a equipe adversária, mas hoje funcionamos no contra-ataque, e que funcionou, encaixou, principalmente depois que Marcos Guilherme, explorando a velocidade dele para a conclusão do Jamota, que finalmente aí vi na entrevista no finzinho da partida que faltou um meia justamente chegar mais dentro da área, né? Foi aquilo que, entrando um pouquinho mais naquilo que eu acabei de falar agora. Finalmente, a gente, quando justamente entrou o meia na área, a gente conseguiu encaixar o gol, fazendo 1-0 para nós. E aí vai ser uma certa controvérsia em relação ao trabalho do Diniz aí. Acho que demorou demais para mexer. Podíamos ter aí corrido o risco menos necessário, se por exemplo ele poderia ter tirado já o Pará nesse jogo, né? Então acho que ele demora demais para tirar o Maddison. Podia ter colocado o Maddison um pouco bem antes, embora quando a equipe do Atlético começou a fazer as suas mexidas, né, depois entrou o Sanches, aí a gente perdeu um pouquinho do terreno, né, não propusemos mais a partida e jogamos um pouco mais recuado, demos o terreno para eles, criamos riscos para eles, demos esse terreno para a gente criar o risco para poder fazer eles propiciarem o gol de empate. Muitas jogadas, inclusive até de bola aérea, que é o jogo que critico, eu vou ser sempre teimoso em falar, mas acho que a teimosia do Diniz não permite dizer o contrário. Houve um momento que o Pará tentou cobrir o lado do meio, esse é um problema crônico dele, é um tique que ele tem. Sai do meio, desloca para o meio para deixar a retaguarda livre do lado dele, quase que eles fizeram o gol, quase a queima-roupa no segundo tempo, dessa maneira. Aí o que fez aí o Fernando Diniz? Colocou aí, queimou, digamos, aí uma substituição, quando o Ivonei se lesionou para a entrada do Vinícius Balieiro, que aí sim é um cara de função dele, né? Aí foi fazer a contenção, embora tivemos pedido aí, talvez falando até do Ivonei, faltou, acho que a única crítica que se tem ao Ivonei nessa batida foi a falta de ele ter avançado um pouquinho mais para auxiliar no ataque, né? Faltou um pouquinho disso dele, coisa que a gente já está começando a ficar mais acostumado com o Camacho. Porém, ele fez uma grande partida, representou, foi de certa forma razoável, nota aí 6 para ele. E depois entrou o Sanches no lugar do Gabriel Pirani, que ainda, né, ele se esforça, mas acho que não é a função dele fazer isso. Eu acho que talvez já podia o Diniz já ter entrado com o Sanches, né, que é o que eu teria feito, colocar já o Sanches já no primeiro tempo, para depois, aí sim colocar o Pirani no segundo tempo, para fazer aí um pouquinho, né, mais de agilidade nos contra-ataques, né, já que o Santos conseguiu, né, encaixar esses contra-ataques nesse jogo. Depois tivemos aí sim, né, a gente teve apenas 3 mexidas, sendo que ele poderia ter mexido, por exemplo, colocado o Lucas Braga para fazer, pelo menos, desafogar o próprio Marinho, que aliás foi bem pilhado nessa partida, né, podíamos ter, né, tirado o Marinho nesse jogo, até para poupá-lo da próxima partida diante do Sport, que na qual ele já tomou o cartão amarelo, não vai jogar. O Diniz podia ter colocado o Lucas Braga, podia ter deslocado o Marcos Guilherme do lado direito e o Lucas Braga do lado esquerdo, justamente pelo fato de poupar o Marinho nesse fator, mas, né, ele que é o treinador. Então aí tivemos aí no finzinho da partida, diante desse sufoco que a gente teve, encaixando aí um contra-ataque para quê? Aí, falando aí, entrando na linha do que eu digo a respeito da lateral direita, o Maddison explorando a velocidade dele, um cara que já é, né, tem mais velocidade e mais explosão, a conclusão aí do Marcos Guilherme, merecidamente dando os números finais da partida nos acréscimos, por 2-0 para o Santos. Podia ser melhor, podíamos ter passado menos sufoco, isso que é bom, porque apesar de ainda toda, em teoria, a limitação técnica que nós temos em termos de jogadores, o Fernando Diniz está pelo menos conciliando isso, né, dentro desse seu esquema, e hoje usou um pouco mais a cabeça, embora, lógico, ele podia ter feito um pouquinho melhor, ter passado menos sufoco, mas o que importa são os 3 pontos, né, galera? Então,
Vamos ver aí, agora a partida diante do Sport Recife, desfalcado do Marinho, provavelmente ele não vai poder jogar, porque tomou um terceiro cartão amarelo, e aí vai entrando aí também na que eu acho que não deveríamos ter nos livrado do Lucas Venuto. Vamos ver o que ele vai fazer agora para repor o Marinho nessa função. Eu acredito que ele vai fazer isso que ele disse, Marcos Guilherme do lado direito, Lucas Braga do lado esquerdo agora, porque o Ângelo ainda não está pronto, então ele é um substituto natural, mas é um garoto ainda, acho que não vale a pena arriscar um garoto de 16 para 17 anos, correr o risco de tomar uma lesão que, por exemplo, tomou sangue. Mas é isso, o que importa é que pelo menos agora a gente vai começar uma semana aí subindo na tabela, e aí espero que vocês tenham gostado aí mais uma vez dessa análise. Deixe aí sugestões e críticas na seção de comentários, eu vou beber aí agora. Como eu sempre digo, proteja-se a você, a quem você ama, que a pandemia ainda não terminou, beleza? A vacina está chegando, não, mas mesmo que a vacina, depois de ter tomado, não deixe de se prevenir. Mais uma vitória para nós, Santos sempre Santos, valeu!